Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista e empreendedora, e eu piloto este voo. Voo, aliás, meus queridos, que está vindo do outro lado do mundo, do planeta, e pelo que eu fiquei sabendo, veio com combustível direto de Singapura e desceu aqui, ali onde descem os aviões do Sebrae RS. Seja bem-vindo, Fabiano Zorteia, o cara que entende tudo de varejo do Sebrae RS e acaba de voltar de Singapura, da NRF Ásia Pacific. Seja bem-vindo, Zorteia. Como é que tá? O fuso horário já se regulou? Como é que tá aí? E aí, Ale, muito bom estar de volta no Plano de Voo. Saudade de bater esse papo massa contigo, falar de varejo, então, para mim... Nosso amor. É sempre maravilhoso. Obrigado por me chamar, obrigado pelo espaço. E sim, 35 horas de viagem, né? Ah, que coisa tranquila! O pé inchado. Em tempos de correria, é um presente de Deus para poder se ouvir, né? Quem pôde se ouvir fui eu, durante 35 horas sozinho. Então, viajou sozinho? Sim, fui sozinho. E o que foi muito especial, né? Desbravar o mercado asiático, representando o Sebrae do Rio Grande do Sul. Para mim foi uma honra, levei a bandeira para cravar firme lá, naquele mercado, onde a gente tinha muitas percepções, mas nada como visitar, sentir, conhecer, perguntar, interagir com o mercado, com os empresários, com um evento maravilhoso como foi Coisa boa. A NRF. Quem está nos assistindo pode estar pensando assim, vocês estão botando um triplex na minha cabeça, porque a gente está aqui todos os anos falando de NRF Nova York, esta feira espetaculosa que existe desde 1911, né? Isso. São mais de 114 edições. Quantas tu já foi? 12. Nova York é meio que a casa dele, né? Ele adora também. Um lugar que a gente conhece tanto, mas peraí, que história é essa de uma NRF na Ásia? Conta pra gente, é a segunda edição? Sim, a segunda edição, a gente estava pronto para ir na primeira edição, porque pra gente é um conteúdo muito valioso para todas as estratégias que a gente quer construir no Sebrae, para os conteúdos que a gente quer compartilhar, para o acesso à informação aplicável ao contexto do pequeno negócio, né, gaúcho e brasileiro. Então, a gente estava organizado, tivemos a enchente, né? E, obviamente, não havia nenhum clima e havia necessidade de direcionar todos os recursos. Nem dinheiro. Exato, nenhum dinheiro para ser usado em algo diferente do que dar suporte para os empresários aqui, especialmente os afetados diretamente. Passado isso, a segunda edição, e aí, chegando lá, eu me dei conta que foi bom, porque a primeira edição sempre sugere ajustes, né? Sim. E eu tinha notícias de que a primeira edição em conteúdo tinha deixado alguns aspectos a desejar, especialmente sobre entrega de conhecimentos sobre o mercado asiático. Eu digo, mas essa é a razão pela qual a gente quer ir, Com certeza. né? O conteúdo sobre o mercado global, a gente tem na NRF Nova York. Lá... Que ela é consolidada para trazer a NRF Nova York, para trazer o global, né? É a impressão que eu tenho. Sim, ela é o maior evento de varejo do mundo, né? E aí ela entende que há mercado, demanda, necessidade, né? Convites para expandir a sua marca. Então a NRF sai pela primeira vez de Nova York, né? E vai para a Ásia e escolheu Singapura como seu lugar para ter essa edição asiática. Acho que um pouco de tendência de descentralizar, né? A gente viu aí o SXSW, um dos maiores festivais de inovação e de comunicação e negócios e mercado do mundo, que sai dos Estados Unidos também, de Austin, né? Pela primeira vez, Sim. Que já ocupa a cidade inteira. E tem uma edição em Londres agora, então acho que talvez a gente também tenha um olhar né, das grandes marcas de evento que já consolidadas, ter olhares mais fracionados também para esse complementar. Eu acho tudo a ver, né? E esses eventos, eles para mim, eles impulsionam muito os mercados, né? Quantos dias tu ficou? Eu fiquei 8 dias lá. Eu pude fazer, enfim, muitas visitas técnicas, visitar muitos lugares. Eu fui, assim, com alguma ideia do que eu ia fazer, só que lá... Energia boa, Deus comigo, as coisas foram acontecendo de um jeito. Só vai. Eu achei que eu ia chegar muito sozinho, muito acanhado, assim, muito sem saber, né, por onde eu vou. Fui com um plano detalhado, mas cheguei lá e pude otimizá-lo, assim, sabe? Fui no consulado brasileiro, na embaixada brasileira, fui num hub de inovação, visitei mais de 10 empresas
de uma forma estruturada, visita técnica mesmo, né? Legal. E aí foi o ponto alto, assim, pra Que é mim. coisa que você já tem, tu já faz isso É. em Nova York, né? Que tu vai antes pra Isso. organizar. Foi como se eu fosse a primeira vez, né? Em 2013, quando comecei a Nova York, aquele friozão na barriga, mas só que um aspecto diferente, que é as questões culturais, né? Vamos falar das Isso- questões culturais? Vamos. Porque eu tô muito bom. maluca pra te perguntar várias coisas e lembrando que a gente sempre fala muito aqui no Plano de Voo, né, que a cultura dos negócios Sim. é que mantém os negócios de pé, é o que faz os negócios crescerem, né? E aqui a gente tá falando um pouco de cultura, uma cultura e bem diferente da nossa, né, do nosso dia a dia, porque a gente tá mais próximo a Nova York, aos Estados Unidos, né? Muito mais. Tem uma questão geográfica, Sim. totalmente, do que a cultural. Ásia, né? O Sim. cultural. E o que você acha que você viu de mais diferente entre NRF Nova York, que foi em janeiro desse ano, para essa na Ásia, em Singapura, agora em junho de 2025? O que você achou de mais diferente que a gente pode olhar para o varejo? E depois nós vamos aí abrir mais para saber o que tu traz para a gente aplicar aqui nos nossos negócios. Boa. Então, acho que tem a ver, assim, as questões culturais têm muito a ver do porquê que é tão diferente, assim, né, a NRF da Ásia. Para mim, os aspectos de educação, eles refletem diretamente no varejo lá, né? Então, eu pude ver um atendimento, ver e sentir, experimentar um atendimento aonde é até um paradoxo, assim, porque num lugar tão conhecido por estar digitalizado, eu vivi um atendimento muito hiper focado no ser, né? O atendimento físico, olho no olho mesmo, assim. Uma coisa que tu já defende aqui no Brasil há bastante tempo. Exatamente, eu acho que tem que ser assim, só que lá eu não imaginava que eu ia me surpreender por isso. O varejo raiz? O varejo raiz, o varejo raiz, o novo varejo raiz, né? O novo varejo raiz. O que o varejo raiz não pode deixar de fazer, a essência, mas também tá ligado nas tendências e aplica quando pertinente, quando vai agregar algo bom para o consumidor, né? Então, esse conceito que eu gosto de... Vou seguir falando, acho que por muitos anos ou décadas sobre ele, porque acho que ele tem muito a ajudar a gente, assim. E lá eu vi esse varejo, onde com tecnologia, né, com outra estrutura, com questões específicas de demanda e oferta, mas um atendimento onde o cara, quando está atendendo, ele está completamente direcionado a ouvir com atenção o outro ser. Olha, que coisa maluca, mas essa não é a base dos relacionamentos. Eu acho que não sei se era a base, né? Não sei se mais é. Porque né? Deveria. Eu chego com a minha dor, você me escuta integralmente. Integralmente. Me apresenta uma solução, eu escuto integralmente, mas hoje eu falo, tu já tá pensando o que vai responder, a gente não tá conseguindo. Ou misturo, né? Porque a gente ainda tá aprendendo... E talvez essa seja uma chave nessa história, porque talvez a gente tá aprendendo a viver esse mundo híbrido que eles já aprenderam. Talvez, né? Porque a gente tá fazendo... falando com alguém no WhatsApp, de cabeça baixa, o cliente entrou e aí o cliente tá vendo um atendimento de cabeça baixa, né? É isso que ele tá vendo. Pela melhor intenção que tu tenha de atender bem no digital, que deve fazer. Então, é uma questão de processo. Quem é que está abordando, quem está atendendo, quem está com a cabeça baixa no celular, onde que está. Cultura da empresa também. Isso. E a cultura da empresa refletindo a cultura da sociedade. Então, lá é um lugar de educação muito forte, né? Singapura, a partir de 1965, não tinha água potável para tomar. Nossa. A Malásia chutou eles de lá e agora... Tem um líder deles, que eu sempre esqueço o nome. Como eles se referem ao líder como se fosse o Nelson Mandela deles. Olha só, mesmo? né? É importante isso, E lá é um regime democrático, mas é o mesmo cara, mesmo governo, desde 65, e hoje eles estão entre os top de economia mundial, né? Não existe pobreza, todo mundo tem acesso a tudo, um transporte público incrível. E o nível de educação é muito privilegiado, né? As crianças com 10, 11, 12 anos já estão muito evoluídas intelectualmente, muito disciplinadas, sabendo que para chegar num lugar bom vão precisar estudar, ralar e tem acesso a isso, né? E ter acesso, que é importante, né? Eu acho que essa é uma grande diferença. É brutal, né? Brutal. É angustiante a diferença, né? Isso angustia. Essa é a palavra que eu senti, assim. Ao mesmo tempo, que bom ver que isso pode se refletir no varejo. Alguém já fez, porque deu certo. E a gente tem lugares onde há condição de educação, há um varejo com pessoas que têm educação, que tiveram acesso, que estão preparadas, que têm uma mão de obra qualificada e que não se reflete.
no nosso país, em entrega de... É além do atendimento, tem um respeito ao outro ser, aonde, cara, eu testei, eu entrei numa loja de tênis que eu adoro, aí tinha lá, eu testei 12 pares, eu acho, e não levei nenhum. Porque lá era mais caro do que em outros lugares. O atendente, a atendente não tava no de mau humor. 12º com o mesmo sorriso do primeiro, sabe? E assim, me agradeceu por estar lá aquele tempo, antes de eu ir embora. E aí falou que eu poderia voltar no outro dia, se eu refletisse melhor e tal, mas assim... Nossa, porque querendo, né, cara? não querendo... Deu vontade quase de comprar, mesmo sem querer, Olha só. sem estar entendendo que financeiramente era uma boa decisão por conta do atendimento. Só que eu já tava mais assim, eu entendi que é deles isso. É deles. É no geral. E aí onde eu quero chegar com a questão tecnológica. Pô, nessa mesma operação, havia um QR Code para autosserviço, eu poderia escanear as informações do equipamento, do par de tênis, né, do modelo. Para aquele dia que a gente tá com vontade, que a bateria social já acabou. Não quer e falar eu não com ninguém. quero falar com ninguém, eu tenho a possibilidade de um self-service. É isso, poderia, né? Eu também tinha alguns elementos de retail media que tá forte lá, né? A gente pode explorar isso depois, mas assim, é uma coisa de ofertas de outras marcas que tem relação com aquela, naquele mesmo espaço físico. E que quem nos acompanhou aqui, nós falamos de, no mínimo, em 2 episódios, Sim, né, Zorteia? Vindos de NRF, exatamente sim. sobre isso, de como a gente aproveita melhor os nossos espaços, nos conectando com produtos que têm total relação. Esse dia eu estava pensando que isso casa também com uma coisa, eu estava lendo um estudo de um supermercado, que ele tinha problema para vender determinado produto e fez uma pesquisa que se botasse tal produto do lado, ele aumentaria a venda daquele produto que estava abaixo e ainda botou 30% a mais no novo produto que botou ali e bateu todas as metas. Sim. Então, eu acho que a gente... Aquilo que você trouxe antes, olhar o mercado, a nossa cultura, dados, e tá ali e fazer esses cruzamentos para levar pro nosso cliente as melhores saídas e, às vezes, botar um segundo produto aí, um complementar. Sim, isso é estratégia, né? Mas vem a partir de uma leitura de dados. Então, eu vi 3 destaques tecnológicos, assim, sabe? Vamos lá. Que é legal compartilhar Destaque com isso. 1. Porque tu tocou a palavra de dados, então acho que isso tem Vamos a ver abrir com esse momento, assim. Inteligência artificial além do hype, sabe? É uma coisa assim... Poderíamos ficar o dia inteiro só falando disso, né? Poderíamos. E assim, cara, é olhar para a inteligência artificial de uma forma que só faz sentido se eu respondo muito bem para que eu quero. Esse para que eu quero tem a ver com o que bom vai gerar para o cliente, do ponto de vista de experiência. Aí sim eu avanço nesse tema, mas daí eu coloco isso como processo, não como inovação. Então eu faço... vai na caixinha de processo. Porque daí eu repito todo dia, entra na cultura, as pessoas entendem e se torna algo que é meio, né? Não é fim. É meio pro cara lá na ponta tá atendendo melhor. Repetir aqui de novo, tecnologia é meio, é meio. Não adianta tu botar tua energia, o debate nela por ela, não, é assim. Então o que eu vi lá? Os caras usando gêmeos digitais, né? Explica aí. Que é uma coisa que tu faz até ali no GPT, mas tem que associar junto com o teu CRM, com lugares onde tu vai captar dados em tempo real sobre o teu ponto de venda, por exemplo, né? E vai simular a tua loja, só que digitalmente. Então, em vez de fazer outra loja e testar coisas, tu faz uma digital com dados em tempo real dessa que tu tá tendo agora, e aí tu pode testar. Se tu mudar o layout, vai melhorar o fluxo. Se tu trocar o produto de prateleira, ele vai vender mais. Se tu comprar mais estoque, tu vai vender mais por ter mais disponibilidade. Se tu reduzir estoque, tu vai vender a mesma coisa e vai sobrar dinheiro. Então, caramba, isso cara, é maravilhoso, gente. É incrível, é super novo para nós, né? Ainda eu ia te perguntar se aqui no Brasil a gente tá chegando, tá falando assim, muito superficialmente, muito mais pela galera de tecnologia, mas eu já trago de pronto, porque se chega no varejo logo, tu pode, assim, fazer um exercício somente usando o GPT para fazer simulações, né? Então, tu imagina fazer uma loja de tal jeito, tu simula como ela vai ficar, com imagens e tal, com um gêmeo digital que ele é até ali. Mas o poder não está aí. O poder está quando tu associa com os teus dados de CRM, com a tua câmera de segurança que pode captar imagens. Essa imagem com IA, ela se transforma em dados. E esses dados podem ser quantas geração Z entrou, quantos geração X entrou, quantos que se compraram, quanto que não compraram. Como né? é que se moveram pela Gênero, loja. Enfim, tu pode entender um pouco mais cientificamente sobre o comportamento do teu consumidor e tomar decisões muito mais assertivas em tempo real, sem investimento alto. Eu ia te perguntar do investimento. Mas é dados que tu já tem, um chat GPT que tu paga $20 por mês, né, para ter acesso a tanta coisa.
E claro, aprender como fazer, né? Então, exercitar isso, né? Isso E pra gente é uma entender se caminhada. cabe. Entender se cabe, Mas eu gosto disso porque isso te dá uma condição de testar sem gastar muito dinheiro. Isso é muito importante pro pequeno varejo, né? Nossa, isso pode ser decisivo pro nosso mercado. Eu já vi muita gente fazendo loja linda que não vende. Já vi também. Sabe? E às vezes a loja poderia ser muito mais simples. E pro consumidor ela ia ser muito mais interessante. Então, essas simulações de perfil de quem compra de ti, os dados da tua empresa somado a um lugar que tu possa simular, isso é muito legal, assim, sabe? Inclusive para testar questões de atendimento mesmo, de operação, sabe? Quem está atendendo no digital, poxa, então não vai estar na frente de loja. E essa produtividade, então, poxa, se eu tinha 2 pessoas ali, agora eu só tenho uma, dá para dar conta com uma? Tu simula isso e mostra para tua equipe que é possível. E aí a equipe cresce junto contigo também. Então, isso é método, isso é disciplina, e a gente volta agora para os aspectos culturais, né? Que não nos é tão usual ser tão disciplinado quanto os orientais. A gente é meio freestyle, né? A gente é. E tem muita coisa boa nisso. E funciona num monte de coisa. A gente tem um jeitinho brasileiro. Jogo de cintura, jeitinho brasileiro. A gente tem formas de resolver problemas que são muito valiosas também. Só que eu gosto do mix and match, né? A gente, se tu tem referências num lugar e tu tem referências em outro, se tu misturar e ficar ainda mais bacana, por que não? Queremos potência. E o que eu vi lá foi assim, então reflete da educação o respeito reflete num atendimento hiper atencioso, né? Num lugar hiper tecnológico. Então, olha só que louco, né? Eu tava assim, muito reflexivo. Isso é o lado bom de estar sozinho, né? Eu tinha tempo a pensar, anotar, pensar, e os conteúdos que eu estava produzindo também, refletir sobre como entregá-los de um jeito que ficasse aderente ao nosso mercado, né? Porque tem, de novo, né? Aquilo que falamos desde o início, tem que fazer sentido para o nosso mercado, né? Zorté, não adianta você ver coisas incríveis que a gente não vai conseguir aplicar, ou que ainda está muito longe de a gente conseguir trazer, ou questões culturais de que não vai né, rodar aqui. Então, tem um exercício aí que não é tão simples quando você está imerso numa feira dessa, imerso em outra cultura, tu voltar e dizer, tá, beleza, como é que eu trago isso para cá? E eu prometi as 3 tecnologias e explorei bastante uma, né? Então, e além do hype, vale a pena para você? A gente falou da inteligência artificial, especialmente com esse novo conceito, para nós é novo, de gêmeos digitais. Então, entender um pouco mais disso, vale a pena pesquisar um pouco mais sobre isso e o quanto isso pode estar acessível, né, a implementar e economizar bastante dinheiro em tomada de decisão e otimizá-las, inclusive, sobre performance de ponto de venda. Pequeno varejo, né? Eu sinto até hoje o quanto é bom quando a gente consegue salvar para usar em outra coisa, né? Nossa! E especialmente investir em gente, né? Pagar bem funcionário, por exemplo, né? Que é dificílimo no varejo, mas esse é uma dor que o varejo sente, mas precisa convergir, assim, equalizar isso. A segunda tecnologia, Retail Media, vi muito, né? Muito LED, muito display. E Retail Media, né? Para ti que é varejista e está nos vendo e nos ouvindo. Explica para quem não conhece esse conceito ou não tem tanta coisa, né? Uma palavrinha em inglês que às vezes deixa a gente meio confuso, né? O que é esse retail media aí? Então, um jeito de tu ter uma nova fonte de receita. Agora tu parou para nos ouvir, né? Gostei! E vem isso muito forte no varejo, e acho que no varejo brasileiro a gente já poderia estar exercitando mais, que é assim, tu tem bons dados a respeito de determinado público. Tem uma outra marca que quer falar com esse mesmo público. Por que não ela anunciar aquilo que ela quer falar dentro do teu ponto de venda físico ou até dos teus canais digitais e dessa forma ela poder chegar no teu público e até somar o teu mix. Isso eu acho muito legal, né? Tu tem um mix que tem uma limitação. Daqui a pouco tem uma outra marca que, somado aos produtos que tu já tem, vai deixar o teu mix mais interessante, ou seja, os dois vão vender melhor e ela paga para ti por estar ali, física ou digitalmente. Mas daí eu vou te trazer uma problemática, especialmente da nossa cultura gaúcha. Vai. Não me odeiem, mas é a nossa realidade, né? Vai lá. A gente tem que mexer um pouco no jeito que a gente se comporta com o nosso vizinho ao lado. A gente leva... A impressão que eu tenho é que no Brasil, mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem muito isso de tipo, é meu, eu não quero compartilhar. Não, ele é meu concorrente. Tem. Quebrar para isso que você está falando e todo mundo crescer junto, tem que quebrar essa cultura do somente concorrente e, meu Deus, segredo industrial. Não, tudo bem, né? As indústrias, às vezes, precisam ter os seus segredos. Guaraná, Antártica tá aí provando isso. Mas tem coisas como essa que você está falando
que são praticamente dados públicos, que eles precisam muito mais serem organizados. Temos que quebrar um pouco dessa cultura. Eu tô certa nessa análise ou eu tô sendo meio... Não, tá certíssima para isso, para retail media e para o dia a dia da loja. Pra vida. Porque, né, cara, se eu vendo roupa numa quadra no interior do estado, né, numa quadra dentro de um ambiente de varejo, e eu não desejo bem para quem vende roupa na mesma quadra, nesse mesmo lugar, eu tô entendendo que eu tô contribuindo para aquele lugar não ser um destino de comprar roupas. Para o lugar. O lugar. Sendo que as pessoas gostam de ir para lugares onde concentra. Claro. Tá aí o shopping center, senão não daria tão certo. É isso. E, assim, se quer vender para a geração Z, não é sobre fidelidade. É sobre entregar valor, conexão emocional, conexão afetiva, um lugar bom para comprar, verdade, colaboração, valores, autenticidade. E a geração Z já paga suas contas. 2027 já é a maior força de trabalho. Então não adianta dizer, mas a piazada não... Não, essa piazada já está adulta. Na Ásia, em muitos países, já é. Já é, né? Lá já é. No Brasil que se fala em 2027. Eu vi um dado, né? Ásia Pacífico é 570 milhões de consumidores já. Então, para eles, assim, tem que ouvir, tem que atender, tem que ter empatia. Mas, assim, essa colaboração o varejo precisa. Né? Ninguém mais tem dinheiro para desperdiçar. E quando tu não tem muitos recursos, o lance não é estar sozinho, é estar colaborando. E, às vezes, é com o teu próprio concorrente. E, nesse caso de retail media, pode ser com alguém que vende no mesmo mercado que o teu, pode ser com alguém que é mercado complementar. Mas o que chama para mim a atenção é tudo que é nova fonte de receita te dá um fôlego financeiro e margem, condições para ser mais inovador também, né? Tu viu algum case lá, assim, desses para contar pra gente? Eu vi. Depois de teus 12 tênis que tu provou e não levou nenhum. Eu vi na loja de tênis. Essa loja tem uma marca que eu gosto, chama Hoka, H-O-K, uma marca havaiana. São tênis que são muito bons, muito confortáveis, assim. E aí eles estavam junto, o Retail Media estava junto com marcas que oferecem produtos para as corridas que acontecem lá. Então tinha a marca de café, por exemplo. Tem que estar super em alta, né? A cafeína. Tudo. Mas se tu olhar linearmente, nada. Se tu olhar da experiência do uso, tudo. Tudo. Né? Tênis tem tudo a ver com café. A corrida é a coisa que mais está em alta hoje. Então eu vi isso, assim, eu vi dentro de uma... Eu fiz uma visita técnica, foi a mais legal de todas, se chama Singtel, a maior operadora de telefonia móvel de Singapura. Singtel. Fui lá fazer visita técnica, o cara me recebeu super bem, assim. Difícil marcar horário, mas quando marca, eles recebem muito bem. Eu ia fazer uma assim, parte aqui. Difícil. Eles são difícil de marcar, mas quando tu tava lá, tu se sentiu, assim... bem acolhidão, assim, como nós, os latinos, recebemos as pessoas. É diferente. Menos sorriso, mais acolhimento. Como assim? Ninguém sorri mais do que a gente. Ninguém sorri mais que a gente, mas o mais acolhimento do sentido de, genuinamente, ele estava comigo o tempo todo. A atenção sem plena. Pressa. Tipo assim, querendo explicar técnica. Ele viu que o meu interesse era técnico, então foi por ali. Atenção plena, gente, que nós estamos descobrindo. Isso, teve uma o coisa mindfulness, assim, que tanto se fala, é uma parte da meditação, dessa prática milenar, que por acaso nasce na Ásia. E o mindfulness é a parte da atenção plena, só sobre isso. Olha, as coisas fazem muito sentido, Zorteia. Fazem muito sentido, vão se conectando, né? E aí ele começa me mostrando a loja pelo Retail Media, me mostrando aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente cobra mais do que ali. Por que vocês cobram mais que aqui? Não, porque a gente tem os dados, câmera transforma em dados, né? Isso aqui no Brasil dá para fazer com R$200. Inclusive na tela, sigam aí, tela loja, a nossa operação física. Maravilhosa no Shopping Praia de Belas. Quem não foi, tá no compromisso de ir lá. Todo varejista tem que ir lá olhar, né? Vocês que estão no interior, gente, se organizem para vir a Porto Alegre, para ir lá conhecer esta loja. Isso aí. Então, a gente tá falando aqui... Operação, na verdade. Essa operação. A gente aqui tá falando de tecnologias da Ásia. Eu fico super orgulhoso de contar para vocês que na tela, aqui no terceiro andar do Praia de Belas, a nossa loja, o Sebrae conseguiu, né, colocar de pé uma operação que é laboratório e hospedagem de marcas. E lá tem uma câmera que faz a mesma coisa do que eu vi na Singtel, né, que é um case do varejo asiático, né, então, que transforma as imagens em dados, os dados em análise sobre o comportamento de consumo, né? Então, é uma tecnologia completamente acessível,
né, aos pequenos negócios, custa R$200 por mês por câmera, vai depender do fornecedor, mas em torno disso é possível fazer. E aí tu tem um ponto de venda com ciência de dados para tomar decisões. E aí eu chego na Sintel e o cara me mostra isso, claro, com uma tecnologia um pouco mais sofisticada. Com um sorrisão até e eu aqui. lembrei da tela, né? Já manda para os colegas, né? Olha, eu tô vindo aqui em busca de tendência, mas tem algumas coisas que a gente já está implementando. Isso é muito bom de ter certeza também, né? Checar. Pô, é legal. E aí ele mostrou, não, e aqui a gente trabalha retail media com diferentes preços. Então tem um fornecedor que quer botar um anúncio, né, de uma caixa de som na frente de um modelo de celular específico, uma operadora de telefonia, né? E aí, bom, ali tem alto fluxo, é a área muito quente da loja, então ali ele paga mais, né? E aí tem um outro, e aí eu pude ver a pujança também do mercado de wellness, porque tinha muitos itens de wellness para melhorar o sono, para aquela massagenzinha para depois do trabalho, aquele equipamento que te massageia, numa loja de celular, né? Então, essa coisa de cruzamento entre produtos tem muito a ver com a jornada de vida das pessoas. Como é que as pessoas estão vivendo? Muito. As pessoas estão precisando de bem-estar. Bom, por isso que esse mercado está crescendo, né? Nos Acho Estados que Unidos só já é o pet, trilionário. acho que só o pet talvez cresça pau a pau com o wellness, isso, né? que ainda tem afinidades, né? E tem total afinidade. E aí, poxa, eu vejo então uma loja de celular aplicando retail media, já estava bom para mim. Até aí, já estava wow, né? Usando produtos de wellness. Para mim já fez todo sentido, não era mais uma loja de celular, então eu não quero mais falar com ele só pelo digital, eu quero ir lá, porque lá é muito massa. Claro. Me leva no fundo da loja, tem umas casinhas para atendimento para os clientes especiais. E eu lembrei de quanto eu errei no passado com a minha família, dizendo que cliente tem que ser tratado tudo igual, né? Sabe lá, meu pai varejo lá de mercado e minha mãe roupa, né? Sacoleira e depois roupa. Igual a minha história, é muito bom isso, né? O meu pai e minha mãe, mesma coisa, cara. E a gente enchia o peito e dizia... Todos os clientes têm que ser tratados iguais. E aí eu vou para a Ásia para, de novo, tomar uma lição de que não é assim. Por quê? Porque os clientes diferentes querem ser tratados de forma diferente. Ou tu aí, quando vai todo dia na mesma empresa, né? Toda semana, tu quer ser tratado igual o cara que só compra uma vez no ano? Não. Claro que não. Claro que não. Tu quer exemplo vantagem. Sei lá, vou pensar num restaurante aqui, né? Eu adoro ir no restaurante que eles me dão o papelzinho de fidelidade. Isso aí. Porque eu vou lá comer 10 vezes e ganho uma. Eu volto às 10. Senão eu rodo aqui pelo centro e cada dia vou em um restaurante. Viu vantagem, né? E lá, no caso, é o atendimento. Então, eu te atendo num lugar mais íntimo. Né? Então simulou o ambiente de uma casa e tal. Já achei aquilo também muito massa, horário agendado, sabe? Ai, meu Deus. Olha a experiência com a telefonia móvel, mais. né? Diferente daqui. Eu nunca tive nada parecido com telefonia móvel no Brasil. Só o contrário. Só difícil de cancelar quando dá rolo. Mas a gente seguindo, ele me levou para um lugar mais incrível, que era uma área do TikTok Creators. A primeira, acho que a primeira do mundo ou a primeira numa loja física. A primeira do mundo numa loja física, é isso aí. Foi isso que ele me disse. Conta pra gente. Aonde qualquer cliente pode ir lá, paga uns pila, horário agendado, para produzir conteúdo pro TikTok. Tem um estúdio dentro da operadora. Imagina um estúdio, tipo esse aqui. Tu aluga, e só que tem a assistência do TikTok, não é a assistência, né, da própria loja. Então, aqui é negócio entre esta loja isso aí. E o TikTok. O cliente dele não é a Alexandra que vai lá e paga uns centavos para fazer o vídeo. Isso daí. Então, tu pensa... Genial isso. Genial, gera um fluxo, gera hype, gera gente querendo ir lá para assistir uma gravação. Então, se tu tá com dificuldade de fluxo na tua loja, olha aí o estímulo que tu tem para pensar em alternativas que possam fazer ou dar motivos, que eu sempre falo, dá motivos para o cliente na tua loja. Tô te dando exemplo aqui de um que, poxa, no início é muito estranho e é aí que tá a inovação, né? Quanto mais estranho, olha com mais cuidado, porque aí tu tem uma chance de inovar. Então, bom, dá para te aplicar aí, te vira, dá os teus pulos, né? Faz o teu canto instagramável lá. Né? Pode ser, mas pega esse estímulo e pensa o que tem a ver em termos de produto, né? Se for ver, poxa, celular com TikTok, sim, onde é que se grava os conteúdos? No celular? 100%. E naturalmente ali, se tu ampliar um pouco a visão de jornada de consumo, tem conexão. Mas pode ser algo mais distante, como eu falei antes, do tênis com o café, né? E eu comecei a ver exemplos assim por toda parte sobre o retail media, né? Então a gente já falou de inteligência artificial, além do hype aplicada com gêmeos digitais, retail media, então uma nova fonte de receita potencial para o nosso varejo, e a terceira, QR Code. Por toda parte. Não. Sim. E essa é que eu mais gosto, porque essa não custa nada. 2007...
tá? Foi quando eu comecei a trabalhar com jornalismo digital. Gente, eu tenho 44 anos, tá? Apesar dessa carinha de jovem aqui, De geração tá? Z. Geração Z, mas não sou. Sou maio de 81. Em 2007, o QR Code começava a se falar mais potencialmente para uso no geral. E eu lembro que eu falava, gente, isso aqui é uma coisa muito massa, muito massa. E em geral falava, não vai funcionar porque é muito simples, porque não sei o quê. Aí ele deu uma sumida, Sim. né? Ficou lá no fundo do mar. É. E a pandemia trouxe o QR Code, validou o QR Code de volta, né? E hoje a gente está numa outra discussão que é, por exemplo, tu sabe o que eu vou falar. Imagina. Que é cardápio no QR Code, que não tem nada mais que eu odeie. Semana passada eu levantei e saí de um restaurante E a maioria por dos isso. consumidores. Isso já é pesquisa. Porque eu uso óculos, gente, e o celularzinho assim, eu não consigo ver. Sim. Tá? Então, é o bom uso das coisas. Isso. E agora o QR Code, eu vejo ele espalhado em todos os lugares. Estive em São Paulo recentemente, agora em maio. E eu fui numa exposição. E eu amei, porque tu vai numa exposição, você vê o quadro, vê a obra. E embaixo ali o nome, uma coisiquinha. E nessa exposição, tu abre o QR Code e tu tem uma imersão para você levar para casa. Uma imersão naquilo, mais detalhes. De uma obra tinha até que tinta o pintor usou. Coisa que não cabe ali. Sim. Então, amamos QR Code. Então, mas usamos menos do que poderíamos. Usamos menos do que poderíamos. Esse é o ponto. E essa foi a minha reflexão lá, sabe? Tem uma operação que chama Don Don Donki. É um mercadinho japonês incrível, né? Mercadinho, né? Eu tô sendo muito leviano com eles. É um case, mas só que pra mim, quando vende um pouquinho de tudo, é um mercadinho que ele te acolhe, mas ao mesmo tempo é um caos visual e sonoro, assim como nenhuma cartilha de varejo diz pra fazer. E aí eu conheci gente lá, né? E aí eu tava com uma arquiteta brasileira junto comigo nessa visita. Eu disse, que bom que tu tá aqui. Porque eu tô vendo aqui, cadê a boa prática? Ainda não achei. E a gente foi conversando sobre aquilo e entendendo um pouco mais de como nasceu aquele negócio. Ele preservou suas raízes, a essência, olha só, do varejo raiz, né? Ele preservou a essência, que ele nasceu nesse caos, muitas ilhas com produtos complementares, coisas de comer, coisas de gadgets, legalzices, brinquedos. Imagina, né, um grande bazarzão, que também vende comida. Agora avacalhei mesmo, né? Avacalhei a operação, mas eu tô tentando ser didático, né? Com todo o respeito, porque é um lugar que eu adorei. Inclusive, eu comprei um monte de coisa lá. Porque eu queria me envolver mesmo, porque ele tem identidade. Né? Isso, tem identidade e ele entende que o caos também gera dúvidas, objeções na hora de definir a compra. E aí entra com a tecnologia, e quando eu olho, eu estava escolhendo chás, né? Matcha, aquelas coisas que tem lá, né? Vou trazer, levar para meus guris para eles provar coisas daqui. Óbvio. Mas qual levar? Né? Tinha uma parede de chás. E aí tinha os QR Codes onde eu podia escanear e saber em tempo real o que os consumidores falaram sobre o chá B e o chá C. Então aquilo foi decisivo para mim, os reviews. Foi assim que tu escolheu o que tu trouxe? Foi assim que eu escolhi o que eu trouxe, né? Eu peguei opiniões, especialmente, né, de pessoas que não são de lá, né, falando sobre. Porque os de lá, eles têm uns gostos muito diferentes da gente. Tem coisas que a gente prova lá que não consegue tomar. Tu comeu, né? experimentou alguma coisa louca? Não, o matcha é um exemplo, né? Tá estourado em Nova York, todo mundo deixa na rua. Tu compra, porque é hypado, faz vídeo e deixa, não bebe. Porque muita gente não gosta, gente. Não gosta, é muito amargo, é uma coisa assim... Nós amamos, sabe por quê? Chimarrão. É chimarrão. Eu lembrei do chimarrão, inclusive, né? Enfim, mas aí escolhi para testar e funciona de uma forma sem fricção, né? Natural. Eu tava com a dúvida, a prateleira gritou para mim, dizendo, escaneia aqui, tira a tua dúvida. Escaneei, tirei a dúvida. E aí escolhi, mesmo num lugar... E aí, se vocês quiserem entender bem do que eu tô falando, isso vale a pena visualmente, então procura lá Don Donki, e eu recomendo fazer um teste de sanidade mental, que é... Como? Como sanidade assim? mental. Eu fiquei uma semana... Tu passou, foi aprovado? O jingle na minha cabeça. Não, foi reprovado. Eu fiquei uma semana com o jingle na minha cabeça, da musiquinha que toca o tempo inteiro, que é enlouquecedora. Donki. E é a marca. É a marca entrando no teu cérebro de um jeito quase desesperador, sabe? E aí,
Aí, depois eu boto no Spotify, né? Tá lá o jingle. Então, se vocês quiserem testar, se vocês conseguem controlar a mente, esse é um teste de fogo, né? Eu não consegui. Fiquei por uma semana, agora não posso lembrar que daqui a pouco volta. Pronto, agora tu vai voltar pra droga de novo, vai ter que pegar outra música pra poder... Mas caos visual e sonoro e on case. Então, assim, o varejo, ele não tem regra que não possa ser discutida. Ele tem talvez uma coisa que a gente não pode negociar, que é essência, autenticidade, o servir, né? É isso. Isso não dá para negociar. Isso aparece, inclusive, em cases que eu me assustei, né? A primeira vez que eu vi. Depois... E aí, onde entra a tecnologia, Ali? Entra para ajudar a decidir compra e converter mais dinheiro. Uma tecnologia, né, super barata. Super barata. Nossa, imagina esse negócio. Pá, que legal. Então, gente, voltando, vamos lá. Vamos. IA Além do Hype. Eu adorei isso e dá um título de uma baita palestra, né? IA Além do Hype. Eu me inscreveria com toda certeza. Bom, retail media, novas estratégias, olhar para o vizinho, ver o que dá para juntar força, botar novas, atrair, como tu diz, né? Tem que levar a gente para dentro da loja. É isso. Dá motivo pro pessoal vir para cá. E por fim, o famigerado QR... Subestimado QR Code. Mas olha como você tá. Você pode jogar, você pode ter o QR Code na tua loja, jogar pro teu site, pro teu Instagram, para novos conteúdos. Quer ver se tu é uma construtora? Eu testei isso lá. Tinha um outdoor de uma construtora, terreno baldio, ainda ali, começando a construção. E aí eu escaneio para entender um pouco mais de como que era. As unidades, para entender, né? Como é que funciona esse mercado da construção civil aqui. Cara, eu pude ver como seria a vista do 8º andar. Entende? Já deu a entrada lá no apartamento? Não. Não seria possível, nem com muita vontade. Num lugar... Vamos ter que trabalhar um pouco mais? Muito mais. Tá bom. Mas sabe que eu gosto de trabalhar, então quem sabe um dia... Quem sabe? E se for, tu já sabe que eu já vou tirar férias na tua casa, já vou te avisar. Tá no compromisso aqui. Vai ser um prazer receber brasileiros. Mas assim, a aplicação pensa, eu te dei uma aplicação para escolher um chá, agora tô te dando para escolher a casa que tu vai morar. E é a mesma técnica, o custo semelhante. Cara, o cara voou um drone, tirou as fotos. E aqui, se a dúvida é para decidir a compra, como vai ser a vista, tu já esclareceu sem antes de falar com a marca. Não, tu já conquistou. Porque, mas vamos lá, né? Vamos imaginar, claro, que a gente tá falando sobre comprar uma casa, que é algo, eu acho que no outro lado do mundo é importante como aqui, né? Para todo mundo. Mas imagina, se na hora que eu vou comprar um apartamento na planta, eu poder simular, enxergar exatamente como vai ser. Cara, a decisão de compra ela vai ser muito mais rápida. Isso aí. Nos conquista mais. Total. Maravilha. E bom, eu não posso deixar de falar sobre chiclete. Como assim, chiclete? Chiclete. Eu chego lá e tem uma placa dizendo que se eu mascar, né? É proibido chiclete. Não pode vender, não pode mascar. Não... E aí, na rua? Em lugar nenhum? Em lugar nenhum do país. Tipo, só dentro de casa, escondido. É um país de 6 milhões de habitantes. Não 740 quilômetros quadrados. É como se fosse Campinas. É um país, uma cidade-estado, né? É uma ilha, né? Colada na Malásia. Que em área é como se fosse Campinas. Então, extremamente organizado, não vi um papel no chão durante todo o tempo. Procurei, fiquei angustiado com isso. Nenhum papel no chão, também não via lixeiras. Comecei a me questionar, né? Que lógica é essa, uai? E aí comecei a perguntar, né, sobre isso com as pessoas de lá. Pô, mas primeiro eu me senti controlado, né? Pô, não posso... Nem gosto de chiclete, mas sei lá. Sei lá. Vai que eu... Depois de 35 horas de viagem, a gente precisa de um chicletinho. E aí a história é muito massa, porque tem a ver com o todo ser mais importante do que o indivíduo. Os jovens estavam... Lá tem um metrô incrível, mais limpo do que a minha casa quando a senhora que ajuda lá a limpar vai. Né? Fica mais limpo, o metrô. Tu andou de metrô lá? Andei. Maravilhoso, barato, super acessível, muito barato até. Tu paga pelo trecho que tu anda, então isso eu achei massa. E por que é tão limpo? Não pode comer. Tem uma placa dizendo que tu não pode comer, $500 de multa. O chiclete é 1.000. Milão se mascar um chiclete, cara. Doletas singapurenhas. E aí, claro, ainda bem que eu nem levei, né? Porque daí não tinha risco de me esquecer. Num primeiro momento, culturalmente, me senti, assim, invadido, né? Poxa, peraí, tô sendo controlado, né?
depois, quando tu vai entender, que coisa boa tá num lugar onde o patrimônio público é mais importante do que se jovens, aí é a origem da regra, jovens colocavam os chiclés no sensor do metrô para a porta não fechar para esperar o coleguinha. Isso estava estragando as portas. Então o governo vai lá, tá estragando as portas, tem um custo aqui que poderia ir para sustentabilidade, que para eles é valor. Muito. É um país muito sustentável, ambientalmente falando, assim. E aí, cara, então a gente proíbe. Porque senão a gente vai ficar adiando um problema e esse dinheiro ninguém recupera depois. É um dinheiro colocado num lugar que não vai gerar o bem para a população. E a questão da higiene, da limpeza, do cuidado, do papel no chão, é isso. Te organiza, Cultural. come antes ou depois. Não come durante. Porque E guarda o cai, papel as para coisas caem, né? Cai, não, farelo, normal, e aí vai gente. exigir uma limpeza, vai exigir um cuidado ali que poderia ser usado em outro lugar. Não é sobre não ter a pessoa que limpa, ela vai estar limpando a rua. Por isso que a rua é tão limpa. E por isso que tá tão bom para todo mundo aquele lugar de convívio. E é cultura. Nossa, daí eu fiquei, sabe, muito chocado e eu vi isso no varejo, vale. E aí eu via isso refletido nas lojas, né? Esse cuidado das lojas impecáveis, assim, né? É um respeito a alguém que dedicou tempo a ir até o teu ponto de venda. Então ela é limpa, as lojas limpas, no todo, né? no Porque a todo. rua é limpa. É. E esse atendimento. Eu quero trazer um case que me aconteceu real, e é bom porque tu é o cara para ouvir isso, ver se eu enquanto consumidora, se eu tô muito chata, exigente, Vai. tá? Recentemente estava no Rio de Janeiro e eu fui numa loja com desenha semijoias e eu comprei 4 peças. E quando eu voltei, eu usei as 4 num mesmo dia, porque eu adoro anéis, né? É. E uma das peças descascou no primeiro dia de uso. As outras, nada perfeitas. Eu fotografei, respondi o WhatsApp que eles já tinham me mandado, agradecendo a compra, não sei o quê. E eu fui fofa até. Mandei foto, mandei a tagzinha mostrando a data, contando, gente, eu comprei 4 peças, uma delas, por acaso, teve um problema, então eu queria ver como é que a gente resolve isso. A pessoa me respondeu praticamente dizendo que eu tinha feito alguma coisa para estragar o negócio. Dizendo que muito estranho, porque não sei quanto tempo de marca, jamais isso tinha acontecido. É muito estranho, muito estranho. Já começa com uma expressão muito estranha. Sim. E queria saber o que eu tinha feito de diferente, que tipo de produto eu tinha usado, para que eu estragasse a peça. Eu fiquei tão chateada com isso, que eu agradeci a eles. Falei, eu nem quero continuar essa conversa, porque eu me senti acuada, como se eu estivesse dando um golpe. Encerrei a conversa, que foi pelo WhatsApp, agradeci. Falei que, beleza, eu vou arcar com o prejuízo, porque eu perdi uma peça, né? Sim. Paga, vou arcar com o prejuízo, mas que eu não vou mais comprar dessa marca. Não, claro. Eu tô sendo muito chata enquanto consumidora não nesse tá. momento, varejo. Não, tá sendo natural enquanto consumidora, numa situação normal, né? A marca que está perdendo uma oportunidade enorme de crescer enquanto verdade de bom atendimento, né? Porque se ela acolhe isso e respeita, né, e confia na tua opinião, ela também vai se mostrar mais confiável. Porque tem golpista, né? Tem cliente golpista. Não tô dizendo que não tem. Mas a marca tem que ter ferramentas para identificar isso. Ela tem que partir do princípio de que não é golpe. Entendeu? E aí, nesse lugar, tu talvez estivesse agora fazendo propaganda para eles. Talvez eu estivesse comprando mais coisas. E recomendando para as outras pessoas comprarem, tamanha a experiência bacana que foi. Ainda assim, que foi uma falha do produto deles, né? Então, um produto que não entregou o que prometeu. Mas isso faz parte. Agora, o que não pode fazer parte é tu não tratar isso de uma forma verdadeira, aberta, e que o consumidor esteja a partir de uma relação com ele que seja pautada no que ele está falando a verdade, né? Então, tanto a NRF de Nova York como a NRF da Ásia... Me dão razão. Me dão... Tudo que a gente busca é ter razão, né? A velha expressão que o cliente sempre tem razão, né, gente? Eu até acho que não é sempre, mas eu também acho que tem que partir de que ele tá de boa fé. E aí tu tem elementos para identificar se sim ou não. Esse é um problema da marca, não do cliente. Faz parte desse atendimento que a gente precisa ter. Eu fiquei louca para te esperar aqui para poder compartilhar isso contigo, porque em algum momento eu fiquei pensando, será que eu não tô sendo aquela cliente chata, sabe? Não. Mas depois é o básico, eu pensei, né? O produto não entregou o que me vendeu. E tu vê, né?
eu fiz uma palestra na Feira Brasileira do Varejo, que eu adorei fazer. FBV, assim, aqui em Porto Alegre, é muito legal. Eu senti muita, assim, meu coração tava pulsando aquele dia, eu vi a feira cheia, eu cheguei ao auditório, gente, fila pra entrar, eu disse, nossa, é hoje que eu vou chutar a porta e vou dar o meu melhor de qualquer jeito. Adorei fazer, tive ótimos feedbacks, mas a frase que foi destaque que a organização, né, da Feira Brasileira do Varejo colocou minha, era sobre isso, assim, sobre a gente tá deixando muito dinheiro em cima da mesa por estar errando no básico. E eu realmente acredito nisso, isso é um ato da minha palestra, onde a palestra normalmente ela cresce, assim, as pessoas param para refletir e tu sente aquela energia, puxa, eu entendo isso, mas não pratico. Né? Eu entendo isso, mas posso praticar mais. Essa sensibilização, assim, né? Quando a gente bota o chapéu e fala. Sabe, servir na sua plenitude, né? Estar ali, celebrar que o cara entrou, celebrar se ele comprou e se ele não comprou, porque afinal ele veio, ele entrou. Atenção genuína, tratar os problemas de forma objetiva, estar disponível depois que ele comprou, né? Porque antes de comprar tudo certinho, não é suficiente. Tem que ser depois que ele comprou também, porque daí é na hora do uso que surge a verdade sobre o produto. É claro. E a marca tem que crescer com o consumidor na hora do uso, na minha opinião. E Isso não é trivial no nosso mercado. Então, que bom, né? Porque daí Temos a gente está falando de a aprender. Oportunidade para se destacar. Porque sempre que Quando tem um problema, trivial, pode ter oportunidade junto. Não, é isso aí. Até a gente vai se aproximando do fim desse Vamos. episódio, são tantas coisas legais. Eu queria, um último tema que eu queria tocar contigo, que eu acho que é um tema que a gente já vem repetindo há um tempo, mas agora eu acho que veio para consolidar, trazendo para dentro da comunicação, que são os nossos maravilhosos vídeos. Isso. Trazemos TikTok. Cara, nós vivemos a era do vídeo, né? E tem uma métrica, né? Que a gente precisa captar a atenção da pessoa em 3 segundos. 3 segundos. 1, 2, 3. Olá, eu sou a Alexandra. Não deu. Já perdi. Então não dá para começar se apresentando. Não. Consolida lá? Ou é uma coisa mais nossa? Não, lá o que pro varejo é igual ter alvará. Né? Fazer só vídeo. Opera se tiver abre vídeo. Alvará, né? Fiscaliza e tal, Boa. CNPJ e faz vídeo. Não, assim, isso, claro, nasce lá, né? Sim, é nativo deles. É nativo deles. Lá é um mercado onde, enfim, né? Na China tem até shopping que não vai ninguém, que é só para a produção de conteúdo. Então tem umas coisas mais extremas, né? Agora, a gente vê no varejo ring light, gente fazendo conteúdo. E o que eu acredito é que conteúdo bom se faz com gente de dentro. Sabe? Os influenciadores de uma marca, eles estão dentro da marca, mais do que os de fora. Não estou dizendo que os de fora não funcionam. Funcionam. Mas dentro de casa, tu tem um potencial de ter não só influenciadores, mas funis de venda. Cada pessoa de uma marca de varejo pode ser um funil de venda. Eu me considero um funil de venda do Sebrae atualmente. Com certeza. Não é? E quanto mais presença digital eu tiver, quando for fazer uma oferta do Sebrae, eu vou estar mais interessante para aquelas pessoas que me seguem. E eu vou ter os 3 segundos. Entende? Então, retroalimenta. É sobre isso. Só que é um novo jeito de trabalhar. Então, para mim, tem que ter um esforço do colaborador, de se ver assim. Eu me formei, ninguém disse que eu tinha que ser isso aqui. Agora o mercado está dizendo, então, bom, siga, né? Eu preciso desenvolver as competências para isso, se eu quero estar mais interessante nesse mercado, enquanto vendedor, eu estou falando aqui, enquanto colaborador de uma marca, e para a direção dessa marca, né? Ter processo, estrutura, dar espaço, investimento, botar energia. Muitas vezes é muito mais energia do que grana, né? Então é processo, né? Ontem eu acompanho todos os NRFs, todos, né? Eu tento acompanhar todos, mas minha sensação é de estar um pouquinho com todos, porque eu tenho amostras dos grupos, já passou mais de 500 empresários pela nossa imersão lá em Nova York. Que riqueza. E ontem à noite eu entrei na live da Cris Boareto, aqui de Porto Alegre, né? E que vende alfaiataria feminina, já foi com a gente para a NRF, voltou, abriu loja nova, enfim, já pegou referência na tela, implementou, aquela guria que tá, sabe? Tá ligada. E ela tem uma rotina de toda segunda-feira à noite, ela tá sozinha dentro da loja com alguém ali, né, dando um suporte para ela, e faz uma live sobre conteúdo de moda. E no meio do conteúdo ela apresenta promoção, a nova coleção, o item, um jeito mais interessante de vestir a alfaiataria. É um live commerce diferente do que a gente está acostumado. Que tu sabe, vai abrir o live commerce, é uma peça atrás da outra, preço foi. E ela já
meteu um conteúdo no meio, o gancho dela é o conteúdo. Isso, só que assim, eu acho que mais interessante de eu te falar que o varejo asiático, ele parte de produção de vídeo e depois pensa em vender, é eu te falar que ontem à noite a Cris Boareto, que é uma pequena empresa, estava fazendo isso. Aqui em Porto Alegre. Isso, sabe? Com recursos, né, limitados, com uma estrutura, botou energia, prioridade, processo, frequência, refina a linguagem e vai. E a partir dali, numa segunda noite que tu não teria nenhum lead qualificado, tu já começa a terça, talvez com mensagem no WhatsApp sobre a tua próxima venda. E aí tu vai definindo o que dá os 3 segundos de atenção. Poxa, então não é só a oferta, eu preciso falar de moda, como vestir a alfaiataria de um jeito cool, que é isso que ela faz. Então ontem à noite eu estava só validando que como isso funciona bem no nosso mercado e é necessário. E não adianta só olhar para a Ásia e não fazer nada com esse conteúdo, né? Não adianta olhar para a Ásia, entender a trend e não aplicar, pelo menos no contexto, não precisa ser na intensidade que eles fazem lá, porque lá é um outro consumidor também, né? Sim. Está mais tempo dedicado a esse tipo de atividade, de pesquisar produtos dessa forma do que a gente até agora. Até agora, porque o brasileiro também não não fica para trás, né? É, isso. Em rede social a gente sempre os que mais usam, né? Mas talvez não para comprar com a intensidade os testadores deles. Somos nós. Os testadores. Mas então é possível fazer, né? Eu acho que esse é o ponto. Então... E quem tá com um pouco de dificuldade, não está perdidão ainda, te ouviu e né, tá ouvindo aqui, mas ela, porque eu não sei, eu tô mais velho, não sei mexer no Instagram, eu não sei... O Sebrae tá aí. Poxa, para ajudar para valer, né? Estamos puxando brasa para nossa sardinha, óbvio, né? Estamos aqui no plano de voo. Né? É nossa. Mas o Sebrae consegue atender o MEI, que não sabe nem como ligar praticamente o celular, ou criar uma conta do Instagram, até botar um e-commerce de pé, até fazer uma estratégia de funil ou de venda robusta, até ir para Nova York, para um monte de lugar em loco. Então, a gente está falando aqui que vocês têm uma jornada completa para ajudar esse empreendedor, essa empreendedora. Tem, e a importância da gente estar ligado nesses eventos globais é poder buscar tendências, entender a aplicabilidade, fazer isso acontecer em algumas operações daqui, porque isso vai contagiando e a gente vai somando, né? O número de negócios mais interessantes do ponto de vista de valor agregado percebido. E ao mesmo tempo, entender a diferença desses lugares. Quando a gente entende o mercado americano, a gente está olhando para as tendências. Quando eu fui lá entender o mercado asiático, parecia que eu estava vivendo elas. Olha que legal diferente. Isso que você está falando. Parecia que eu estava no futuro. E não no futuro sofisticado. Não é naquela coisa complexa. No futuro, é um QR Code funcionando bem, é uma IA aplicada e gerando valor para aquela galera. É uma coisa de questões que estão acontecendo agora, sabe? E no meio desse acontecimento tem um monte de verdade sobre como o varejo precisa se comportar. Então, a soma das duas coisas é muito boa. Eu acho que entender as tendências, vivê-las e, sobretudo, né, o principal, aplicá-las junto com os clientes, junto com o mercado. E quando a gente está falando aqui de coisas que o Sebrae tem para ofertar, é porque a gente está junto, a gente existe para apoiar o pequeno varejo, para ele se tornar o varejo mais interessante da rua, da quadra, do bairro, da cidade, do país, né? Que é o que queremos. A gente quer que isso aconteça. E a soma de operações que vão fazendo isso nos deixam um varejo mais competitivo. Nos deixam muito mais interessantes para concorrer com mercados que vendem online, longe da gente, inclusive lá, né? O mercado asiático que já chegou aqui. Muito. Não é sobre competir em escala, em volume. Na minha opinião, é sobre achar um nicho e entregar muito para esse nicho. E só a proximidade física, emocional, afetiva, conhecer dores e valores da localidade dão essa condição. E a gente tem ela. Por que não acelerar a competição olhando para isso, né? Ainda mais na nossa cultura, somos acolhedores, isso, adoramos bater um papo. Vamos levar isso pro criativos. Cliente. Porque é chato mesmo, né, Zortelli? Quantas vezes tu entra numa loja, a pessoa tá lá ou no celular ou olhando do tipo, ai, que saco, entrou um, né? Que tu fica meio, será que eu pego um produto para olhar? Uma vez aqui no centro, eu tava procurando um vestido madrinha de casamento, é um produto caro, né? Que tu compra, não sempre, tu compra... E eu fui tirar da arara o vestido para poder olhar, e ele tava dentro de um saco, claro, né? Para ficar protegido, óbvio. Sim. E eu fui tirar. E a vendedora veio, arrancou da minha mão e falou, pede que eu pego o que tu quer. Eu não sei se eu não posso olhar ali. Sim. E eu saí, comprei na loja do lado e paguei mais caro. Pronto. Paguei mais caro, não me incomodei por pagar mais caro.
Muita gente faz isso. Né? Por isso, então, eu acho que é uma mudança de comportamento que temos. Que bom te ouvir. Cara, eu preciso ótimo. encerrar. Vamos Eu não lá. quero, né? Tu já viu que eu não quero, porque eu tenho um monte de coisa pra perguntar, Eu mas... adorei. Vamos lá. Tu produziu o conteúdo, né? Então, quem Sim. quiser acompanhar mais coisas, procura, Sim, gente. tem. Instagram do Sebrae. Blog, O blog tem o coisa, no site Tem 2 tem. e-books, um falando mais do evento NRF Ásia e outro falando de cultura e visitas técnicas. Então tá Então, bem legal. Aqui a gente deu só umas pinceladas, mas é. lá você consegue aprofundar mais. Total. E vocês sabem que, né, Zorteia palestra por aí, Sim. sigam ele, @, Fabiano Zorté Fabiano Zorté, e @Sebrae RS. Sebrae RS, por favor, acompanhe e volta sempre para nos Sim, contar sempre ver. todo esse futuro que tu foi lá antecipar e trazer pra Ah, gente. que legal. 11 horas à frente da gente é futuro. 11 horas da frente da gente é futuro. E que isso possa reverberar em alguém, né, que está nos ouvindo, nos vendo, que isso possa fazer sentido. E se algo fez um pouquinho de sentido, pega isso e compartilha com o time, né, para que isso seja sofisticado, seja amplificado e testado. Não importa se vai dar certo ou não, o que importa é o varejo estar em movimento. E dar certo ou não tem a ver, uma limitação tem a ver com não botar dinheiro no ralo, mas não precisa, né? Dá para testar estratégias sem gastar dinheiro. Às vezes a equipe está, né, numa vibe não tão legal, de performance de venda, um pouco ociosa até. Poxa, se a liderança puxa essa energia e vamos testar tal coisa, vamos tentar ver se o cliente vem para cá, a gente fazendo uma live onde a gente vai dançar e se divertir, falar um pouquinho da marca, onde a gente vai entregar um conteúdo de valor, onde a gente vai explicar um pouco melhor sobre o produto, onde a gente vai ter uma promoção inédita, sei lá o quê. Mas Pensar. experimenta, né? E acho que o mercado asiático tem muito a nos ensinar sobre atração de clientes, né? E o ato de servir e respeitar o tempo de alguém, né? Eu acho que o tempo pode ser o grande amigo e pode ser o grande inimigo de uma loja física, assim como o Lee Peterson, que é um cara que eu respeito muito, falou dentro da FBV. Maravilhoso! E que bom que o Sebrae apoia e manda você Que pra bom. lá. Que bom, porque é preciso que o Sebrae, né, queira abraçar isso. E que bom, Fabiano, que tu tem esse amor pelo, pelo varejo, essa disposição e disponibilidade, Sim. cara, em ir buscar é o coletivo, que é aquilo que tu trouxe. Então, muito obrigada. O plano de voo fica muito mais rico quando tu tá por aqui. Que bom, fico honrado. Obrigado por tudo. Que faça algum sentido para essa turma e que o varejo venda ainda muito nos próximos meses. Tem vamos emitir nota fiscal. E vamos fazer o varejo acontecer e ficar cada vez melhor lugar para trabalhar. Maravilhoso, gente. E aquele obrigada super especial para vocês que nos acompanharam até aqui. Tem muito episódio legal, gente. São quase 300 episódios do Plano de Voo, esse produto que é premiado com o top de marketing. Eu convido vocês a procurarem no YouTube do Sebrae, por Plano de Voo, que tem todos os episódios, e também no Spotify, como Plano de Voo. Você nos encontra lá. Acompanhe também o blog do Sebrae para ler mais sobre a NRF em Singapura, como falamos, e dar uma olhadinha também nos conteúdos das últimas NRFs de Nova York, porque é importante. E o link vai ficar aqui na descrição do episódio. E esse episódio tem gestão de Louise Pinheiro, do Sebrae RS, produção e roteiro de Gabriela Perufo e técnica e edição de Tiago Barbosa, aqui da Padrinho Conteúdo. Eu sou a Alexandra Zanella e é um prazer estar com vocês. Um beijo carinhoso e até a próxima.